Sou André Monteiro, sou psicólogo e trabalho com psicologia desde 86 e com MDR desde 2000. E acho muito importante isso que a Miriam está falando sobre a importância de nós estabelecermos essa conexão. A Miriam é a nossa representante do Espaço da Mente na Bahia e temos uma profissão que é muito isolada, né? Muito cada um no seu espaço e, portanto, podermos compartilhar, trocar ideias, como você está dizendo, montar grupos de estudo, essa ideia de uma aprendizagem contínua, acho que é fundamental para o nosso trabalho, mesmo em relação ao MDR, que é uma terapia, uma abordagem terapêutica que começou há aproximadamente 30 anos, quer dizer, é relativamente recente, e que tem sido pautada por muita pesquisa, muita descoberta e muitas ramificações possíveis, com novas clientelas sendo incluídas no tratamento, como pacientes esquizofrênicos, pacientes com dor crônica, que mostram uma boa resposta ao tratamento. Então, muita coisa que estamos aprendendo ao longo do caminho, né? Em relação ao EMDR em geral, já comentei aqui que o nome da sigla, né, é MDR, vem do inglês, Eye Movement, que é o movimento ocular, Desensitization, que é a dessensibilização, e o R, que é Reprocessing, ou reprocessamento. E o que significa isso? Significa que é uma intervenção terapêutica que, por meio da estimulação bilateral, no caso, o estímulo visual, mas vamos ver que não é somente assim, ajudamos os pacientes, em especial em relação às suas memórias do passado, algumas memórias perturbadoras, algumas vivências adversas pelas quais passaram na sua infância, que possam se sentir menos sensíveis a essas recordações. Portanto, uma dessensibilização. E o reprocessamento, que significa uma atribuição de novos sentidos, de uma ressignificação do que aconteceu. Então, por exemplo, se uma pessoa passou por agora que estamos no Covid, então esse é um assunto que, né, permeia todos os veículos de comunicação. Digamos que alguém que vocês conheçam passou por uma internação recente e, ao sair dessa internação, continua com muita perturbação, com graus elevados de ansiedade, com uma vivência mais deprimida, né? Uma reação depressiva em geral. Pode ser que essas experiências vividas no hospital, apesar de oficialmente deixadas no passado, porque o paciente melhorou, porque saiu do hospital, mas continuam presentes na sua cabeça, continuam intrusivas na sua consciência. Isso significa que essa pessoa está muito sensível a isso, a essa experiência. Então, com a MDR, nós queremos ajudar essa pessoa a ficar menos sensível, quer dizer, a poder se lembrar do que aconteceu, mas com reconhecimento de que agora já está no passado, que eu estou aqui no presente, que eu estou orientado aqui para o aqui e agora. E que haja uma ressignificação dessa experiência, que é o reprocessamento. Então, digamos que no início do tratamento o paciente diga: eu me sinto vulnerável, eu me sinto em perigo. E à medida que o reprocessamento segue o seu curso, a nossa intervenção ajuda essa pessoa, de o paciente espontaneamente começar a pensar de uma outra maneira, como, por exemplo, eu faço o melhor que posso, eu sobrevivi, né? E é interessante, e essa é uma das características principais do MDR, que a inventora, a criadora do MDR, vou falar logo em seguida sobre ela, a Francine Shapiro, ela, que é uma psicóloga americana, ela dizia que no MDR o que mais a fascinava era isso, era que mesmo sem o terapeuta fazer sugestões, sem o terapeuta aconselhar o paciente, que como resultado da intervenção, o paciente conseguia ter novos pensamentos,
mais positivos, mais adaptativos em relação às suas experiências traumáticas, né? Tanto que ela própria comentava, ela faleceu há 2 anos atrás, que se ela pudesse voltar atrás, ela até preferiria chamar o MDR de terapia de reprocessamento, exatamente por entender que aquilo que é distintivo no MDR é exatamente esse incentivo, esse suporte que permite que o paciente faça novas formulações a respeito de si, que consiga se visualizar de uma forma mais positiva em relação a experiências do passado, que até há pouco é, eram acompanhadas basicamente por pensamentos negativos, né, de me sinto culpado pelo que aconteceu, ou sou frágil, ou não consigo fazer escolhas, né? Pensamentos assim que são automáticos e que são qualificados como crenças negativas. Muito bem, então olha aqui, terapia EMDR. A Francine até sugeriu que fosse então agregado ao termo EMDR a palavra terapia. Eu até brinquei no início, né? Mas parece com EMDF, alguma coisa assim, que muitas pessoas não sabem direito do que é que se trata. É importante ter esse esclarecimento para que as pessoas saibam que elas podem ter novas oportunidades de tratamento terapêutico, de novas opções de intervenção em termos de uma vivência psicoterápica. E por isso, terapia MDR que ajuda a esclarecer do que é que se trata. Além disso, quando falamos de EMDR, muitas vezes é como se o foco estivesse somente no tratamento de memórias traumáticas, e que é, sem dúvida, o nosso carro-chefe, né? Trabalhamos principalmente com as recordações perturbadoras que deveriam já estar no passado, mas que estão atrapalhando a pessoa no seu dia a dia, no presente. Mas quando falamos de terapia MDR, isso significa que o tratamento do paciente se transforma em uma intervenção mais abrangente e não só uma técnica de tratamento de memórias. E que ao organizarmos essa forma de trabalho, que nós vamos ver daqui a pouquinho como o terapeuta passa a ter opções de trabalho, opções de formulação do caso, de melhor entendimento dos seus pacientes, e os próprios pacientes começam a entender melhor a origem das suas dificuldades. Porque muitas vezes o paciente chega para a terapia e diz, olha, eu me sinto ansioso, eu me sinto deprimido, eu me sinto desnorteado, mas eu não sei de onde vem isso, é só uma impressão assim, solta no ar. Então, vamos ajudar o paciente a entender melhor a origem das suas dificuldades, apresentando alguns conteúdos psicoeducativos, para que a pessoa tenha uma noção clara, principalmente de que passado interfere no presente. Mas vou detalhar isso aqui um pouquinho mais adiante. Então, essa aqui é a doutora Francine Shapiro. Ela era psicóloga e antes disso estudou também literatura inglesa, uma pessoa com uma formação acadêmica sólida e muito preocupada com um trabalho de pesquisa, tanto que o lema dela era pesquisa, 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 um incentivo para que nós não ficássemos somente numa prática clínica isolada dentro dos consultórios, mas que mesmo nos consultórios e, se possível, fora deles, tivéssemos essa preocupação em investigar como que podemos modificar o funcionamento cerebral dos pacientes e, por meio dessa modificação, ajudá-los a olhar para suas dificuldades de uma maneira mais construtiva, de uma maneira mais positiva. Ela descobriu, ela entrou em contato com o MDR de uma forma acidental, quando no final dos anos 80, ali 87 mais ou menos, 1987, ela estava caminhando num parque
lá na Califórnia, e ela estava mobilizada por algumas situações difíceis de vida pelas quais ela estava passando. E ao finalizar a caminhada dela, ela se deu conta de que aqueles pensamentos perturbadores que a acompanhavam haviam perdido a sua força. E ela pensou, ué, que estranho, né? Tem alguma coisa que aconteceu aqui. O que será que houve que aqueles pensamentos que eram tão incômodos agora parece que não me incomodam mais? Se fosse eu, ou provavelmente a maioria de vocês, pensaria, oba, que bom, então estou melhor, vou embora para casa. Deixava isso para lá. Mas ela começou a recapitular o que havia acontecido e se deu conta de que a única coisa que ela tinha feito de diferente era mover os olhos de um lado para o outro, para evitar de pisar em cima de umas flores no meio do caminho. E ela pensou em algumas outras coisas perturbadoras, movimentou os olhos para um lado e para o outro, e também se deu conta de que havia uma redução no nível de incômodo. E ela disse, é como ela própria dizia, não foi exatamente um momento eureka, descobri, né? Mas ela falou, interessante isso aqui, quem sabe não vale a pena pesquisar um pouco mais. E ela começou a abordar diferentes colegas, amigos, pedindo para as pessoas pensarem em coisas negativas e movia os dedos desse jeito, como ela está nessa foto aqui, diante dos olhos da pessoa, porque a pessoa sozinha, sem acompanhar os dedos, é mais difícil, mais desconfortável fazer essa movimentação ocular. E essas pessoas também começaram a relatar uma redução de perturbação. Como a Francine, na época, tinha uma formação em terapia comportamental cognitiva, ela pensou, ué, eu acho que eu então, descobri uma nova técnica de dessensibilização. A pessoa se lembra daquela recordação perturbadora e com a movimentação dos dedos, ela se mostra menos perturbada. Mas à medida que ela utilizou mais e mais vezes esse EMD, Movimento Ocular e Dessensibilização, foi o que ela batizou no início, o nome dessa técnica, aí é que ela foi se dando conta de que as pessoas traziam principalmente essas ressignificações, que é o reprocessamento. E o que alguns outros exemplos de ressignificação ou de reprocessamento? Quando a pessoa se lembra do que aconteceu no seu passado, em vez de pensar, eu sou um coitadinho, ou eu não mereço coisas boas, ou eu sou responsável pelas coisas de ruim que aconteceram comigo, espontaneamente começavam a trazer novos pensamentos com uma autoavaliação mais positiva. Pensando bem, eu enfrentei situações, eu acho que eu sou capaz de lutar, eu tenho valor, eu sou um sobrevivente, e por isso que ela pensou e falou, aqui tem uma coisa diferenciada, que era o reprocessamento, e com isso a EMD se transformou em EMDR. Conforme eu comentei também há pouco, ela tinha uma preocupação muito grande com pesquisa e a abordagem de terapia EMDR é uma das mais pesquisadas do mundo, não só na dimensão qualitativa, no que diz respeito à subjetividade do paciente, nessa avaliação pré e pós, antes do MDR e depois do MDR, para ver se houve uma melhora, se houve uma mudança, mas vários instrumentos de mensuração mais específica, como aqui no caso com tomografias, tanto de superfície quanto estruturais. Então, aqui nessa exemplificação, nós vemos à esquerda um cérebro com uma quantidade maior de áreas vermelhas, que mostram zonas de mais ativação cerebral, principalmente no caso de pacientes traumatizados ou com transtorno de estresse pós-traumático, e que depois da intervenção com MDR, observamos que é como se o cérebro ficasse menos ativado. Não sei se vocês sabem, mas o cérebro é o órgão do nosso corpo que mais consome combustível, que é glicose.
Então, um cérebro traumatizado com essa ativação toda aqui, como esse primeiro do lado esquerdo, significa que esta pessoa está queimando combustível à toa, está gastando as suas energias desnecessariamente. Ao passo que, à medida que ela sai do estado de estresse pós-traumático e fica com o cérebro mais como esse aqui do lado direito, esse é um indício de que quando estamos mais saudáveis, quando estamos com o cérebro mais tranquilo, gastamos menos energia, consumimos menos, desgastamos menos as nossas células. E há uma série de trabalhos feitos não só com ressonância, mas também com outras formas até mais rudimentares, como o eletroencefalograma, que mostram essa diferença significativa do cérebro do paciente antes da intervenção com MDR e depois da intervenção. Sugerindo que, portanto, as mudanças que a pessoa traz na sua autoavaliação, essa ressignificação que eu acabei de citar, como, por exemplo, agora eu estou bem como eu sou uma pessoa que merece coisas boas, eu faço o melhor que posso, não são apenas mudanças da subjetividade, mas são mudanças que refletem uma alteração no próprio funcionamento do cérebro. Por isso dizemos que também o MDR é uma forma de neuroterapia, porque nós reconhecemos que as mudanças observadas ocorrem não só no discurso do paciente, mas na sua fisiologia. Aqui para vocês terem aqui também uma ideia mais específica de um cérebro pré e pós-sessão de MDR, aqui à esquerda vocês têm um cérebro que mostra a hiperatividade em vermelho. E nós temos, em especial no caso do paciente traumatizado, na parte extrema da extrema esquerda, que seria aqui a parte occipital, né? O córtex, mais na parte ligada a imagens, a visualização, que mostram uma ativação sugerindo que o paciente com estresse pós-traumático está mais mobilizado por o quê? Por imagens. E esse é um relato comum do paciente com estresse pós-traumático, né? De dizer assim, olha, mesmo quando eu não quero, me vêm essas imagens à cabeça, eu fico me lembrando daquilo que aconteceu involuntariamente. Eu não consigo controlar isso. Mesmo quando eu não quero, na hora que eu distraio um pouco, na hora que eu relaxo um pouquinho, pum, vem essa recordação. Nós chamamos uma recordação intrusiva, né? Uma imagem intrusiva no campo da consciência da pessoa. Na superfície, aqui nessa parte mais vermelha, na dimensão superior aqui do cérebro, isso corresponde principalmente ao que é chamado do giro do cíngulo, e que é uma área responsável por integração de pensamentos e por flexibilidade nos pensamentos. Portanto, uma pessoa com o seu giro de cíngulo mais tranquilo apresenta uma flexibilidade de pensamentos, mas um paciente obsessivo ou um paciente mais traumatizado fica com pensamentos repetitivos, não consegue mudar os seus pensamentos, se sente aprisionado pelo que pensa. Muitas vezes, crenças limitantes, crenças negativas em geral, né? Mas ao centro do cérebro é onde está o que é chamado o sistema límbico, responsável principalmente pelo nosso humor, né? Pelo estado de tranquilidade ou por excesso de ativação, como nesse caso aqui, uma reação mais disfórica, depressiva, ou também com a ativação da dimensão dos gânglios, dos núcleos de base, com a ativação de estados de ansiedade. E é comum, portanto, nós observarmos, no caso do paciente, tanto com reação aguda a estresse, que é aquela pessoa que acabou de passar por uma experiência traumática, como no transtorno de estresse pós-traumático, que é a pessoa que já está com pelo menos essa experiência, ou com mais de um mês em relação ao momento do trauma, que são pessoas que
chegam aos nossos consultórios com queixas de depressão, de ansiedade e de uma mistura de outros, além de outras comorbidades que também podem ser ativadas como resultado dessa mobilização excessiva do sistema límbico. E também, aqui neste caso específico, na parte mais à direita do cérebro, córtex pré-frontal, né, que é a parte mais aqui logo atrás dos olhos, da testa, que é a nossa parte mais humana, mais ligada a planejamento, a antecipação de futuro, mas que no caso do paciente traumatizado, a pessoa pode ficar com um excesso de ativação dessa região e, e em vez de planejar o seu futuro, fica, na verdade, amedrontado com o futuro, pensando em diferentes hipóteses, né? E se acontecer isso, se acontecer aquilo, e o que eu vou fazer nessa situação? E se for outra situação, como é que eu posso lidar com isso? E o curioso desses dois cérebros aqui, que nós temos esse primeiro aqui à esquerda ativado e esse outro à direita com menos ativação, conforme vocês podem ver, com menos áreas vermelhas presentes, é que essa pesquisa foi feita. Eu conversei com uma colega que participou, que foi a principal pesquisadora, Karen Lansing, lá dos Estados Unidos, e o que ela falou que eu achei muito curioso é que, nesses dois casos, não foi pedido para o paciente pensar sobre seu trauma. Olha que coisa. Então, isso significa que esse é o estado natural de funcionamento de uma pessoa com estresse pós-traumático. No primeiro caso, então imagina o grau de desgaste que essa pessoa passa, e que vários pacientes relatam isso, pacientes com TEPT, né, com transtorno de estresse pós-traumático, como que mesmo sem fazer nada durante o dia, quando chega no final do dia estão exaustos, sem energia, como se já tivessem acabado com seus recursos, com as suas reservas, né? E o curioso também, portanto, nesse outro cérebro à direita, é como a pessoa, quando não está sob impacto de uma vivência traumática, como seu cérebro otimiza o seu funcionamento e a pessoa tem essa impressão subjetiva de mais leveza, de mais flexibilidade no seu pensar, com mais opções em relação ao seu futuro e mais centrada no presente e não tão aprisionada às suas experiências de passado. Um aspecto que eu acho que chama a atenção aqui no caso do MDR é principalmente a flexibilidade que nós descobrimos agora, principalmente com a pandemia, de quanto o MDR tem funcionado bem na versão online, porque estávamos acostumados a trabalhar somente no presencial. Então, no início, houve uma preocupação de o quanto que as pessoas seriam ou não capazes de se ajustar a esse modelo. E, na verdade, tem sido uma grata surpresa nós podermos reconhecer que, mesmo aqui com uma tela de computador entre nós, que é possível ser feita a terapia, tanto no sentido geral como com o uso da técnica em especial. Aqui nessa foto vocês podem ver uma paciente que está sendo submetida à estimulação bilateral, só que em vez de a terapeuta usar os dedos, como na foto anterior lá com a Francine Shapiro, existe à esquerda uma barra de luz, se vocês podem prestar atenção ao centro, existe uma luz acesa, né? Então essa luz faz um movimento de vai e vem, e uma das hipóteses do MDR é que esse vai e vem do estímulo para um lado e para o outro ajuda a ativar uma comunicação entre hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Neste caso específico aqui da foto, a paciente também está usando fones de ouvido ou com música bilateralizada, quer dizer, uma música que ora fica mais acentuada em um dos ouvidos e em seguida no outro, num movimento de vai e vem, ou podem ser também tons alternados, né? Pá, 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 que servem como uma estimulação adicional para
ativar o cérebro dessa pessoa e em especial, o nosso modelo teórico que é chamado de PAI, processamento adaptativo da informação. Então, entendemos que todas as pessoas todas as pessoas têm um pai. Aqui, se tiver algum terapeuta lacaniano, vai achar, opa, já estamos entrando aqui na metáfora paterna. Mas aqui, no caso, o pai é o processamento adaptativo de informação, que significa que, além de um sistema esquelético, um sistema circulatório, um sistema digestivo, mesmo não tendo uma clareza de onde se situa, temos um sistema de aprendizagem que nos permite aprender com as nossas experiências, mas que no caso do paciente traumatizado, essa aprendizagem não acontece, porque o paciente continua a agir no presente como se estivesse no passado. Então, por exemplo, digamos o caso de um paciente que tem medo de andar no shopping, porque se sente sufocado pela quantidade de gente, ou tem medo de viajar de avião, ou tem medo de entrar no elevador. E quando nós investigamos melhor um pouco a vida pregressa desse paciente, descobrimos que há histórias de, por exemplo, a pessoa ter ficado presa num armário, presa num banheiro, ou de ter sido, como castigo, tendo sido trancada num espaço exíguo, e que hoje, no presente, apesar de aparentemente ter crescido, internamente continua meio que aprisionada naqueles espaços exíguos e age no presente como se passado e presente estivessem um pouco misturados. Reconhece que o perigo já passou no presente, mas a emoção infantil continua dizendo, olha, você está em perigo, cuidado. Né? Então, é um pouco esse o nosso trabalho de, por meio da reativação do PAI, do processamento adaptativo de informação, ajudar os pacientes a terem essa clareza de que há uma diferença entre o presente e o passado e que subjetivamente a pessoa agora pode reconhecer que o passado fica no passado. Também acho importante falar sobre a integração com outros modelos, né, terapêuticos. A Francine dizia que o MDR é uma abordagem sinclética, quer dizer, é uma síntese do eclético. Isso significa, como neste caso aqui dessa paciente, dessa foto, que há uma preocupação em deixar essa pessoa fisicamente estabilizada, pés no chão, que ela se sinta confortável. Então, uma preocupação com as reações físicas, que são provenientes da terapia mais corporal, que nós temos o entendimento de que essas ligações entre passado e presente, aquelas de vocês que tiverem formação em psicanálise, né, vão entender como mecanismos projetivos, né, e de transferência, em que passado e presente ficam um pouco misturados, e que utilizamos também noções que são parecidas com a associação livre. Então, que há uma série de ingredientes do MDR que são provenientes de outras abordagens e que isso traz um conforto para os terapeutas de que, ao fazerem uma formação em MDR, isso não significa a necessidade de você fazer uma escolha. Ou você trabalha com MDR ou você trabalha com o seu modelo de terapia. Não, que você pode encontrar formas de estabelecer um diálogo entre essas práticas clínicas, de maneira que, aos poucos, você se sinta no conforto da formulação de um estilo próprio de trabalho. E que o MDR é um desses ingredientes. Agora, se por um lado existe um diálogo possível entre o MDR e outras abordagens, há também algumas especificidades, como na conceitualização do caso e no plano de tratamento, como nessa foto aqui, em que nós observamos o quanto que o paciente que sofre hoje, na verdade, apresenta raízes desse sofrimento em vivências do passado, né? Nós já
Eu já comentei isso, quem tem a formação psicodinâmica, isso não é grande surpresa, né? Que nós somos afetados por nossa historicidade. Ninguém escapa ileso na sua biografia pessoal, mas que na conceitualização de casos nós vamos tentar exatamente organizar junto com o paciente esse entendimento de que possivelmente a dificuldade de estar no shopping ou de entrar num avião ou de fazer um exame de sangue e assim por diante, ou seja, os sintomas do presente têm uma história, que eles têm uma formação que está amparada por vivências adversas do passado. E, portanto, na nossa maneira de olhar para o paciente, não é tão prioritário saber se a pessoa está deprimida ou ansiosa no presente, como no caso desse paciente aqui, com aparência também assim, meio ansiosa e deprimida, mas que eu quero encontrar na sua história aquela criança interior, as vivências da infância que contribuíram para que esse paciente desenvolvesse uma certa vulnerabilidade emocional, de forma que os estressores do presente acabam por precipitar uma crise, por precipitar um desconforto que já vem ao longo dessa história e que a pessoa tenta, a duras penas, manter um equilíbrio. Só para conferir, como é que está indo até agora? Tá fazendo sentido? Tá tudo bem? Tem alguma questão? Só para eu não avançar demais e deixar todo mundo para trás aqui. Tem duas perguntas no chat. Ah, legal. Tá bom, deixa eu conferir aqui então. Tem alguma ligação com a psicanálise? Pois é, nós temos um entendimento de que quando eu falo que o sintoma do presente não é o problema em si, mas que isso está ligado a vivências do passado, eu já tenho esse enfoque que é, né, um pouco mais psicodinâmico, apesar de que também a própria psicanálise tem passado por uma série de mudanças. Inicialmente, o Freud formulou a teoria do trauma e depois substituiu essa teoria, para quem é mais versado aí, né, na psicanálise, só para tentar responder a essa pergunta. Depois desenvolveu a teoria da sedução, dando a entender que as fantasias eram talvez até mais importantes do que certas vivências efetivas que haviam ocorrido com o paciente, mas que os próprios analistas, como em vários grupos também, não concordavam 100% com isso, como no caso do Bowlby, que era um analista e que desenvolveu toda uma teoria que é a teoria do apego, a teoria dos vínculos, levando em conta exatamente a importância do vínculo da criança com a mãe, né? E não só numa perspectiva da fantasia, como talvez um pouquinho mais na teoria das relações objetais, mas mais especificamente na interação. Diz que o Bowlby, numa vivência lá num congresso de psicanálise, se levantou e falou, mas existem mães que não são boas. Não é tudo só fantasia do seu paciente, então tem que avaliar as fantasias, mas também tem que avaliar o vínculo objetivo, né? E no MDR nós levamos muito isso em consideração, o quanto que essas primeiras experiências vinculares podem ser formadoras de vínculos de apego seguro ou podem sofrer momentos de descontinuidade e de trauma e que também vamos tentar tratar, principalmente com esses traumas mais precoces, né? Então, essa é uma das ligações, além da ideia da associação livre como aquilo que acontece durante o reprocessamento, de a pessoa observar o que acontece com as suas cadeias de memória enquanto fazemos a estimulação bilateral, né? Então, alguma semelhança também nesse sentido. Este seria um trauma inconsciente, exemplo do armário? Ótima pergunta, porque vai depender um pouco da ideia do conceito de inconsciente. Vou acabar falando mais de psicanálise do que MDR, depois eu volto aqui, né? Mas eu entendo que, né, da análise,
principalmente as vivências verdadeiramente inconscientes, estão mais no campo das fantasias. Posso dizer que também, ok, algumas experiências, principalmente esses traumas mais de infância precoce, que são recalcados, que são, aspas, esquecidos. No MDR nós usamos uma outra nomenclatura, nós dizemos que a pessoa se encontra ou a pessoa está passando por uma vivência mais dissociativa. E quando nós perguntamos para o paciente com estresse pós-traumático sobre as experiências de passado, sobre essa possível ligação da dificuldade do presente com traumas do passado, às vezes a pessoa diz, eu não lembro da minha infância, eu não lembro da minha adolescência. Então, em vez de nós dizermos, então isso quer dizer que está no inconsciente, nós vamos dizer, a pessoa está utilizando defesas evitativas e que vamos trabalhar com elas para amenizar essas defesas e ajudar o paciente a acessar os conteúdos perturbadores que precisam ser reprocessados. Como é a produção de pesquisa na área de MDR no Brasil significativa? Mais ou menos. Nós temos uma associação nacional, né, Associação Brasileira de MDR, e existe agora lá um movimento que é organizado pela Tina Zampieri, que por acaso também é uma das treinadoras da nossa escola, do Espaço da Mente, e que está organizando exatamente todo um treinamento em práticas de pesquisa, porque a maioria de nós teve uma formação mais clínica e não tanto de pesquisa, a não ser quem for fazer mestrado e doutorado, né? Então é importante a gente poder fazer alguns ajustes, até mesmo para poder aproveitar melhor a nossa prática clínica e podermos produzir com ela e fazermos pesquisa mais sistematizada. Mas há casos, além desse, isolados de pessoas que já estão fazendo mestrado, doutorado e que em várias instituições de ensino existe uma maior aceitação de projetos de mestrado e doutorado para pesquisa com MDR. Nos Estados Unidos existe um periódico, depois se alguém quiser, se estiver mais ligado à pesquisa, posso passar, que é o EMDR Practice and Research, que é o MDR Prática e Pesquisa, que é um periódico trimestral específico para a publicação de pesquisas e cuja ênfase é em pesquisa quantitativa e, portanto, com grupo controle, grupo experimental, quer dizer, todo um trabalho que é mais realmente de pesquisa e não tanto só da clínica, né? Aqui no Brasil a gente está mais acostumado, eu acho, a abordar a pesquisa qualitativa. Ali não, é mais quantitativa porque eles entendem que essas são as pesquisas que transcendem no tempo, né? E que vão para além das variações culturais, digamos assim. Tá. André, você gostaria de fazer uma pergunta também? Você quer abrir o microfone? Isso. Sim. Eu fico mais à vontade para fazer assim. Boa noite, gente. Boa noite, André. Fico muito feliz. Miriam, parabéns pela organização desse momento tão importante. Né? Eu sou MDRista, né? Já fiz a formação, os 2 níveis, e sei da referência que é o André no Brasil, na MDR. Né? No Brasil não, no mundo, mas é uma referência nossa do Brasil. Então é um momento singular, realmente. Fiquei muito feliz. Eu vi a notícia lá, estava atendendo, corri para dar tempo de participar. A minha pergunta vai nessa linha da pesquisa. Eu um dia andando pelas internets da vida, eu encontrei uma pessoa, uma psicóloga, e aí tinha uma postagem dela falando que o MDR era uma abordagem que não era baseada em evidências, que tinha, acho que, 2 estudos somente baseados em evidências e que eram inconclusivos, esses 2 estudos. E me surpreendeu bastante porque, até onde se sabe, até onde eu sei, né, você até, André, já abordou isso, um dos interesses das preocupações muito grandes da Shapiro era justamente com essa questão da pesquisa, e você trouxe, inclusive, aquelas imagens, né, de como o MDR busca em outras ciências, né, também a confirmação da sua prática. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão de ser ou não uma abordagem baseada em evidências e os estudos, e se você pudesse também indicar algum tipo de literatura sobre isso, eu agradeço.
Claro, no nosso, essa observação da colega é fruto de desinformação. Nós dispomos também de vários artigos no nosso site, do Espaço da Mente. Esse periódico da EMDRIA, do EMDR Practice and Research, que é um periódico de publicação trimestral, abrange uma série de trabalhos, inclusive de meta-análises e de trabalhos com toda essa organização de duplo cego e de grupo controle, grupo experimental, que tem acho que mais de 32 específicos sobre MDR, além desses outros mais pontuais de escaneamento cerebral. Tem um autor muito que acho que vale a pena consultar, que é um neurocientista que não é do MD, não é MDRista, ele não é clínico, mas ele é só neurocientista e pesquisa quase que com exclusividade o MDR, que se chama Marco Pagani, que é um cientista italiano, e ele tem várias publicações assim, disponíveis na internet, inclusive com o uso de eletroencefalograma, com o uso de ressonância pré e pós, além de outros, não, são vários. Então, é só colocar também no Google lá, MDR, e pesquisa, e você vai encontrar com relativa abundância. Além desses relatos mais individuais de estudos de caso, que também têm crescido bastante, né? No próprio aqui no Brasil, eu coordenei 3 livros de estudos de caso que foram publicados pela Associação Brasileira de MDR. Já teve um quarto agora, mais recentemente, só com publicações de colegas de vários estados, mas aí mais de pesquisa clínica propriamente dita, né? E não tanto quantitativa. Então, tem aumentado, mas sem dúvida ainda é um espaço que pode ser ampliado bem mais. Bem, então, como eu estava dizendo, a importância para nós de ter uma conceitualização do caso, de planejar o caso, o que é muito diferente, né, no caso do plano de tratamento, que é diferente de muitas outras abordagens, né? Eu já trabalhei com outras abordagens antes do MDR e observava que, como resultado da nossa prática, que muitas vezes o paciente chegava e dizia: bom, e aí, o que nós vamos ver hoje? Né? Então, é muito no aqui e agora, mas numa perspectiva fenomenológica, nada contra, mas no MDR nós temos uma proposta que é um pouco diferente, de planejar mais o tratamento. E como seria esse planejamento? De identificar qual é a queixa atual, investigar quais são as fontes possíveis que podem ter levado o paciente a ter essa vivência atual, quais são as adversidades, as memórias traumáticas de passado. E queremos trabalhar no MDR não é só uma terapia de trauma de passado, nós queremos trabalhar em uma perspectiva que envolve passado, presente e futuro. Os traumas de passado, depois disso, quais são os disparadores no presente, porque muitas vezes a pessoa trabalha um trauma de passado, mas continua mobilizada por um gatilho no presente. Por exemplo, uma pessoa que recebeu uma notícia por telefone de um falecimento e ficou traumatizado com essa experiência desse luto do passado, mas que mesmo depois de reprocessada a experiência do passado, continua no presente com medo de quando o telefone toca, por exemplo, ou quando escuta a broca do dentista, ou quando escuta uma freada de carro e que já tem uma reação quase que incontrolável, mostrando que esses gatilhos continuam ativos no presente. Então, vamos também trabalhar esses gatilhos no presente e queremos que, à medida que a pessoa consegue deixar o seu passado no passado, consiga se visualizar cada vez mais no futuro, o que implica principalmente o quê? A redução das ativações de sistema límbico e um aumento da ativação de córtex pré-frontal.
para a pessoa poder se visualizar mais no futuro, para a pessoa conseguir se planejar e ter uma sensação de mais orientação em relação ao aqui e agora, né? De estar mais presente. E como eu estava dizendo, assim como tem o passado, presente e futuro, nós temos também o que são chamadas as fases de um protocolo clássico. O que é o protocolo clássico? O protocolo é um conjunto de passos que nós utilizamos, que organiza o nosso trabalho, que nos ajuda a organizar a nossa intervenção e que aqui é composto por 8 fases, né? História clínica, preparação, avaliação, dessensibilização, instalação, checagem corporal, fechamento e reavaliação. Vou mostrar aqui de uma outra forma, para detalhar um pouquinho mais cada um deles. Muito bem, então aqui nós temos a exemplificação dessas 8 fases do tratamento de MDR. A primeira fase... Oi? Tem alguém dizendo que está sem áudio. É que não está ouvindo. Não, é porque ele estava sem falar, gente. Só isso. Agora continua sem falar, sem me ouvir? Não. Não, tudo bem, gente? Ok, estou de volta. Só que apareceu isso aqui no chat. Só para fazer aqui uma tramitação aqui de uma página para outra que eu tirei o som. Eu estava ouvindo normal, mas enfim. Ok. Então, nós temos essa primeira fase do protocolo, que é a história clínica. E na história clínica, como em quase todas as abordagens terapêuticas, vamos ver qual a queixa do paciente, por que né, o paciente está buscando a terapia e o que a sua história pessoal tem de relevância para isso. Né? Relação com seus cuidadores, adversidades do passado, mas também recursos do passado, bons momentos, e podermos trabalhar principalmente o quê? Cadeias de lembrança positivas e reconhecer as cadeias de lembrança negativas. Em seguida, nós vamos para a fase 2, que é a preparação do paciente, porque o paciente precisa se preparar para lidar com as suas memórias traumáticas. Ninguém está pronto para chegar assim, dolaci já e vamos lidar com o trauma, né? Temos que conferir se o paciente tem uma preparação adequada para conseguir enfrentar essas lembranças do passado, mas mantendo-se estável no presente, orientado ao presente, sabendo que encontra uma segurança suficiente aqui e agora que permita poder olhar para esse passado perturbador, né? Em seguida, seguindo assim de uma forma mais resumida e simplificada, a fase seguinte, que é a fase de avaliação, e aqui tem a ver com a pesquisa, nós vamos tentar avaliar a memória traumática que vai ser trabalhada, né? Nos seus componentes os componentes dessa memória. Imagem perturbadora, as crenças negativas que estão envolvidas, as emoções e as sensações físicas. Em seguida, vamos para a fase 4, que é a fase de dessensibilização, que tem os estímulos bilaterais. Aqui está meio unilateral com os Simpsons, mas que quando nós trabalhamos verdadeiramente as vivências perturbadoras e vamos olhar para esse passado, enxergar esse passado pelo que ele foi,
com o olhar de adulto e não com a vivência de infância. À medida que esse conteúdo é dessensibilizado e reprocessado, nós passamos para a fase 5, que é a fase de instalação da crença positiva, que na fase 4 trabalhamos mais as emoções e as sensações físicas, na fase 5 trabalhamos mais as conclusões, mais o aspecto cognitivo do paciente, mais a sua versão mais adulta. Além disso, na fase seguinte, na fase 6, vamos fazer o escaneamento corporal, de forma que no reprocessamento da experiência traumática, numa fase que é a 4 trabalhamos as emoções e as imagens, na fase 5 trabalhamos principalmente os pensamentos, aí no caso positivos, e na fase 6 as sensações físicas, oferecendo ao paciente um trabalho mais integrado da sua memória perturbadora, num passo a passo que permita o seu entendimento do que está acontecendo e a preservação da sua orientação ao presente. Depois disso, nós temos a fase 7, que é a fase de fechamento, de finalização da sessão, porque, diferentemente de algumas outras terapias, nós nos preocupamos com o fechamento da sessão. Nós queremos que o paciente saia orientado para o presente, que a pessoa saia mais centrada no aqui e agora e não tão mobilizada por suas experiências de passado. E, finalmente, a fase 8, que é a fase de reavaliação. Isso quer dizer que no MDR, que é essa última fase do protocolo clássico, nós temos uma preocupação não somente com o que aconteceu durante a sessão, mas queremos saber, na sessão seguinte, o que aconteceu ao longo da semana. Se percebeu mudanças, se melhorou, se piorou, o que aconteceu. E com isso podemos ajudar essa pessoa a ter uma vivência mais integradora da sua experiência terapêutica e de entender que a sua terapia não se resume ao que acontece na sessão, que em geral é o quê? Uma vez por semana, tradicionalmente, mas que muito dessa terapia nós queremos que seja levada para a vida, para que a pessoa possa viver no seu dia a dia. Eu tinha algumas, na minha experiência antes do MDR, às vezes o paciente dizia assim, não, aqui eu consigo falar, fazer, acontecer, mas na hora que eu chego lá fora eu acho que continua mais ou menos igual. Mas aí não adiantou. O que nós queremos é que essa mudança não seja somente uma experiência para o terapeuta ver, mas que o paciente possa, de fato, levar para a sua vida, né? Então, com isso aqui, vocês também estão tendo uma ideia aqui do nosso site, que é o do Espaço da Mente, é um site super bacana, com muito conteúdo. Inclusive, para quem não tem formação de MDR, nós temos, nesses últimos tempos, agora fizemos uma série de lives com MDRistas do mundo inteiro, falando sobre, principalmente, o uso do MDR em tempos de Covid, e com apresentação de alguns exercícios práticos, algumas coisas assim mais pontuais que realmente contribuem para a nossa prática clínica, né, para o nosso trabalho. Pois bem, então aqui foi um resumo das 8 fases que compõem o nosso protocolo clássico. E esse protocolo é um protocolo básico, mas, claro, ele sofre alterações, ajustes, dependendo da clientela. Por exemplo, se for tratar de criança, tem que passar por certos ajustes. Se for tratar de um paciente com transtorno de personalidade, ou se for tratar de um paciente com dor crônica, um paciente oncológico, um paciente com, enfim, algumas outras dificuldades que precisam passar por ajustes, mas essa aqui é a espinha dorsal que norteia o nosso trabalho. Aqui para vocês terem um pouco mais de ideia da nossa formação, que agora está de acordo com, seguindo os princípios da Associação Internacional de MDR, a formação é integralmente online, mas
E aqui vocês têm o primeiro workshop de online, que são 20 horas de aula, teórica e prática. A pessoa recebe um certificado digital de comparecimento, depois passa por 5 horas de supervisão. Depois de um tempo, porque nós já esperamos que depois, logo em seguida a esse primeiro nível, você já se sinta capaz de usar o MDR com alguns casos mais específicos, mais pontuais. Com a supervisão vai ganhando um pouco mais de confiança. Depois, no nível 2, que é o segundo workshop, que é mais voltado para casos de transtorno de estresse pós-traumático complexo, também recebendo um certificado digital por isso. Depois, mais 5 horas de supervisão depois desse workshop segundo, para conferir como que você está assimilando os conhecimentos que foram ensinados. Mais fichas de trabalho para ajudar você a sistematizar a sua interação com os pacientes e o reprocessamento. E depois de cumpridas essas etapas, há um certificado do Instituto de MDR, do EMDR Institute, que é o instituto que foi fundado pela Francine Shapiro. E nós, do Espaço da Mente, sou eu e mais 3 treinadoras, a Alice Skowronski, a Tina Zampieri e a Jandira Rosa. Todos somos representantes, ou somos credenciados pelo Instituto da Francine Shapiro. Também é importante destacar, assim como vocês viram no nosso, que eu mostrei ali o nosso site, que para os nossos alunos existe o que é chamado de um ambiente de estudo específico, especial. Isso quer dizer que, além do... Né, esse é o site de língua portuguesa mais completo que tem no mundo. Que lá vocês encontram uma série de materiais adicionais, inclusive com sessões de atendimento que vocês podem ver, rever, sessões comentadas mostrando as perguntas. Se o caso que chegar na clínica não for um caso de alguma experiência traumática, a técnica serve, ajuda. Se é uma terapia voltada para memórias traumáticas, o paciente vai reviver essas memórias em cada sessão? Ótimas perguntas. Primeiro que o MDR tem passado por modificações, né? Então, uma das modificações é de nós entendermos que, mais do que memórias traumáticas, nós trabalhamos com informação disfuncional. O que quer dizer isso? Que se eu sofri, por exemplo, um acidente de carro quando eu era pequeno, eu tenho esse trauma na minha cabeça que me incomoda. Toda vez que eu escuto uma freada, já me vem aquela sensação de que o acidente está acontecendo de novo ou está prestes a acontecer. Isso significa que esta é uma informação disfuncional, que o processamento adaptativo de informação, não aprendeu que essa experiência já passou. Mas pode ser que, em vez de uma experiência de passado, como o do acidente automobilístico, eu tenha medo de viajar de avião. Mas eu nunca tive um acidente de avião, então por que eu tenho medo? E que aí já não tem uma memória exatamente, mas existe a informação disfuncional. Como já tive uma paciente, na verdade mais de uma, que dizia que o medo dela era viajar de avião à noite sobre o oceano, o avião cair e ela ser devorada por tubarões. Veja só a especificidade da fantasia. E podemos também trabalhar a fantasia, porque mesmo não tendo ocorrido, a informação disfuncional também está atrapalhando o funcionamento do processamento de informação, né? Então, essa é uma questão de que não só vamos trabalhar traumas de passado. Uma outra coisa, um outro espaço que tem se ampliado no MDR diz respeito também às defesas. Então, um paciente que é mais evitativo, por exemplo, e que não se lembra do passado ou não quer falar sobre o seu passado. Uma boa parte inicial do tratamento, em vez de se voltar para memórias, vai se voltar para o quê? Para o tratamento dessas defesas. Com qual objetivo? Preparar o paciente para que, em última instância, consiga
olhar para as suas experiências traumáticas, né? Então, a pergunta é um pouco mais, não sei se isso ajuda a esclarecer, mas que também o paciente vai reviver essas memórias em cada sessão. Isso é uma pergunta fantástica. Por quê? Porque no MDR nós não temos somente o movimento ocular como ingrediente fundamental. Um outro ingrediente fundamental do nosso trabalho é o que é chamado de atenção dual. E atenção dual significa eu poder me lembrar da experiência no passado, mas ao mesmo tempo eu ter a certeza de que eu estou com o pé no presente. É um pé no passado e eu poder me lembrar e me emocionar com o que aconteceu, mas também um pé no presente, porque eu sei que eu estou aqui adulto, a salvo, e exatamente por isso eu posso olhar para essa experiência do passado com um outro olhar. Às vezes vem emoção, às vezes a pessoa chora, mas a ideia da atenção dual faz com que o MDR seja considerado uma terapia que é diferente de outras terapias que são chamadas de terapias catárticas. Então, o que é a terapia catártica? Como a minha formação anterior em psicodrama. O psicodrama é uma terapia catártica. Então, o que quer dizer? Que na hora que a gente monta uma cena para ser dramatizada, o ideal é que o paciente viva com a maior intensidade possível aquela recordação do passado e que possa sentir e falar o que não pôde dizer no passado, fazer o que não pôde fazer no passado. Fazer agora, né? Então agora eu tenho vontade de gritar, então grita. Eu tenho vontade de bater, bate. O MDR não é isso, não passa por uma terapia catártica. Nós queremos que a pessoa tenha a ideia de que é passado e que o passado já passou e um pouco de presente. Isso significa, mais em termos neurológicos, o quê? Uma ativação principalmente de hemisfério direito, emoções e sensações físicas, mas ao mesmo tempo, a ativação de hemisfério esquerdo e córtex pré-frontal, a linguagem, o raciocínio, a integração desses conteúdos. Quando é feito um movimento de vai e vem, uma das hipóteses é que isso promove um melhor intercâmbio entre esses dois hemisférios. Para quem é da área da medicina, vai saber que as coisas não são tão simples assim. Mas essa é uma versão mais didática para poder explicar como é que nós queremos uma integração da experiência perturbadora e não reviver a experiência perturbadora. André, queria saber sobre MDR com pacientes com diagnóstico de TOC. Como são suas experiências com isso? Como são seus resultados? Há especificidades? Muito bem, conforme eu comentei antes, há alguns ajustes no protocolo clássico para lidar com pacientes com TOC. E eu já trabalhei com um paciente com transtorno obsessivo compulsivo, e aí a questão era mais com enfoque dissociativo, o que quer dizer que as vozes que ficavam na cabeça dizendo você não vale nada, ou cuidado, você vai se contaminar, ou se você não fechar a porta, sua mãe vai morrer, assim por diante, nós fomos trabalhando essas vozes, essas personagens internas e dessensibilizando essas personagens, essas partes interiores ou essas personalidades interiores, mas aqui já é um desdobramento do MDR para pacientes mais complexos, né? Já entra uma participação, um diálogo do MDR com a teoria da dissociação, principalmente. Então, isso, em geral, nós não recomendamos que os alunos que acabam de fazer o treinamento básico tentem fazer tratamento com pacientes muito complexos, mas aos poucos o MDR tem se ampliado para permitir a inclusão dessas complexidades, inclusive pacientes psicóticos ou pacientes com transtornos de personalidade, né? Mas aí são casos, aqui essa ideia seria assim, uma especificidade maior de como o MDR pode ser utilizado, nesse caso com o paciente que era atormentado por essas vozes que comandavam a repetir rituais, né, no caso.
existe uma situação do paciente que não deve ser usada a terapia de EMDR, isso vai depender de como cada um conceitua o EMDR. Então, veja, sob a minha perspectiva, quando eu falo do protocolo clássico das 8 fases, e eu digo, eu estou com o paciente na fase 1, que é uma fase de história clínica, eu posso utilizar técnicas de outras abordagens, estou investigando o passado da pessoa, posso usar genograma, posso usar terapia de família, posso usar dramatizações para entender melhor essa ligação entre passado e presente do paciente. E aos poucos vou estabilizando esse paciente, que já é a fase 2. Então, para mim, de certa forma, não existe um estar fora do EMDR. Dependendo da maneira como nós integramos o EMDR à nossa prática clínica, eu posso estar ou no momento de... E aí vem que essa conceituação um pouquinho mais da psicotraumatologia, né, do Pierre Janet, que foi um contemporâneo de Freud. Ou eu estou fazendo um trabalho de estabilização do paciente, e passa por estabilização, por exercícios, por história clínica, ou eu estou fazendo um trabalho que é mais de enfrentamento do conteúdo traumático, que é o EMDR propriamente dito, ou eu estou fazendo um trabalho de integração desse paciente, fazendo com que a pessoa se sinta mais integrado, mais em relação com outras pessoas. Então, não tem um fora do EMDR, né? Mas a questão é se o paciente está preparado o suficiente para lidar com as memórias perturbadoras. E alguns pacientes mais complexos precisam de um tempo de preparação mais longo. Queria saber se MDR há uma linha sistêmica. A própria Francine Shapiro falava sobre isso, e ela tem um livro que já foi traduzido, né, inclusive por uma colega nossa, a Tina Zampieri, traduziu o livro de MDR para terapia de família e casal, né? Assim como eu estou preparando agora um curso que é de uso de MDR em grupo. Então, são possibilidades, assim como MDR funciona em família e também em ajuda humanitária, com grupos em situação de pós-catástrofe, ou às vezes até durante a catástrofe, e que são perspectivas mais sistêmicas. Também esse entendimento que se o paciente tem uma memória traumática, por exemplo, não dirige, e se eu faço o reprocessamento dessa memória e a pessoa volta a dirigir, isso pode ter consequências sistêmicas, como, por exemplo, a depressão de alguém que servia de motorista até então. Nós temos que avaliar o quanto que a melhora de alguns sintomas precisa ser avaliada com cuidado para ver quais as repercussões dessa melhora, né, que pode ser perturbador para outras pessoas. André, nossa, esse aqui está bem específico. Deixa eu ver. Como é a sua experiência com pacientes que sofrem de apertamento dental inespecífico, mas que normalmente são associados a estresse e perfeccionismo? A gente teria que ver um pouquinho assim, as especificidades do caso, mas de qualquer forma, seguindo o modelo que eu apresentei, este é o sintoma, essa é a queixa inicial. Então, na história clínica, eu vou tentar investigar o quê? De onde vêm as experiências de vida dessa pessoa que conduziram a esse estilo de adaptação, de prender os dentes, ou de ter bruxismo, ou de ser uma pessoa perfeccionista, porque aí podem estar incluídas crenças negativas, tenho que ser perfeito, tenho que agradar, e que podem ser alvos potenciais de reprocessamento. Mas aí eu tenho que avaliar o caso no sentido mais amplo, na sua construção histórica, no que levou essa pessoa a chegar a esse estado mais imediato. Por favor, se der tempo, gostaria de ouvir um pouquinho sobre a experiência da aplicação do MDR no caso de dor física. Pois entendemos que a dor física nunca é exclusivamente física e que, diante de uma dor, a expectativa da dor, mesmo se for pequenininha. Por exemplo, eu tenho um paciente agora que está traumatizado de ver na televisão gente tomando injeção de vacina Covid. Não aguento mais ver gente tomar injeção. Já começa a ficar assim com agonia de injeção.
pelo excesso de exposição. Então, o que essa pessoa está me dizendo? Que só de ver alguém sofrendo por neurônios espelho já se identifica e já tem uma reação de contração, de ansiedade. E na dor acompanham essas reações de contração, de ansiedade, de receio do que pode vir. E isso está ligado a quê? Às experiências do passado, de se teve hospitalização ou não, das vezes em que ficou doente e que superou as suas doenças, ou que sofreu, ou que foi negligenciado pelos seus cuidadores e que acha que não pode contar com ninguém e que vive em desamparo. Todo esse histórico da pessoa interfere no nível de maior ou menor sensibilidade à dor. E mesmo uma dor objetiva, como num paciente oncológico, um paciente que sofreu uma cirurgia, eu posso dessensibilizar a dimensão psicológica da dor. E com essa diminuição, muitas vezes, a dor física fica tolerável. Aqui mais uma pergunta. E essa aqui vamos deixar a última pergunta, tá bom? Acho que é a última que está aqui por enquanto, senão ficamos aqui. André, não é só uma memória, mas experiência. Fui uma criança que sempre vigiava meus pais para não brigarem. Tentava sempre evitar situações. Hoje, uma pessoa que quer ter controle de tudo e aí vem um monte de comorbidades, insônia, etc., medos. Então, veja, o que está me dizendo aqui? A Francine dizia uma frase que eu gosto muito, que é assim: bem-aventurados aqueles que sabem do que é que sofrem. Que quer dizer isso? Se eu tenho essas dificuldades, essas comorbidades, seja lá o que for no presente, mas eu consigo encontrar as origens, eu consigo encontrar as memórias de onde isso vem, o trabalho de reprocessamento fica mais fácil. E com isso, essas conexões, uma vez modificadas ou interrompidas, permitem uma melhor readaptação ao aqui e agora, porque o passado deixa de informar e de interferir no presente da pessoa, né? Muito bem, colegas. Então, queria agradecer a presença de vocês, agradecer também em especial a Miriam pela organização desse evento e espero que tenham tido aqui uma boa introdução ao MDR. Eu que agradeço, André, viu, sua disponibilidade. Enfim, estou à disposição para quem quiser saber sobre o curso, né? Eu coloquei meu contato aí. Eu não sei se tem outras organizadoras, porque eu falei com algumas. Quem quiser também, não sei se a Alessandra está aí, porque a gente divide as organizações assim por estado também. Então, se a Lei quiser colocar, falei com Miriam, quiser colocar contato também. Enfim, a gente está à disposição para tirar dúvidas de vocês. E é isso. Muito obrigada pela presença. Foi bem participativo, né, André? As pessoas Eu achei que foi participam bem mesmo, fiquei legal. bem feliz com isso. E estou vendo que além de Miriam, tem a Alessandra e tem também a Francisca aqui, que são pessoas que têm nos dado muito apoio nas formações. Agora, apesar de nós termos perdido a geografia, quer dizer, antes eu tinha que ir aos lugares, mas agora, né, estamos aqui todos, pessoas representantes de diferentes lugares, né? Aí a Então, Lei, muito bacana. Se vocês quiserem falar um pouquinho também, a Alessandra e a Francisca. e colocar o contato no chat, né? Também. Vou colocar. As pessoas que eu convidei, eu mandei pelo WhatsApp, mas eu vou dar uma reforçada aqui no bate-papo. Mas agradecer, foi maravilhoso, André, como sempre. E obrigada, gente, a participação. Foi maravilhosa a participação também das pessoas. Muito feliz. Muito bom. Pessoal interessado, né? E contribuindo também, né? É fundamental e eu acho que é importante como isso, né, é uma intervenção que muda muito a nossa prática clínica. Então, realmente, e por essa integração de diferentes modelos, é algo que realmente, pela especificidade, como às vezes vemos mudanças tão rápidas com os pacientes, realmente é fascinante.